Oi, gente. Hoje vamos gravar a nossa quinta Pocket Class com o Dr. Gilberto Pucca, que vai falar um pouco para a gente sobre saúde na escola. Oi, Pucca, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, pessoal? Um prazer falar com vocês e ver vocês novamente. Muito bom. Ninguém melhor, né, do que o Pucca para conversar um pouco com a gente sobre o porquê, né, Pucca, a gente retorna à escola. A gente tem recebido muitas perguntas nesse sentido. Então, por que não monta o consultório dentro da escola? Né? E eu acho que a gente precisa esclarecer por que a gente estava na escola e por que a gente sai da escola para a UBS e agora por que a gente retorna num outro modelo. Aí eu queria ouvir um pouco você, por favor. Não, é sim. Bom, primeiro é um prazer estar com vocês, né? E parabéns pelo projeto, pelo trabalho que está tendo repercussão nacional. Eu acho que é uma baita contribuição que vocês estão dando, tanto você, Fernanda, como a Fernanda coordenadora, Fernanda Trícoli, e todo mundo que está na coordenação, os dentistas da ponta que estão lá na escola aí fazendo as coisas. Eu acho que vocês têm muito orgulho muito motivo de se orgulhar. Bom, assim, de uma maneira bem rápida, né? A questão do dentista na escola, a odontologia brasileira, para ser mais objetivo, nós somos filhos da saúde materno-infantil. Quando se falava em odontologia pública, só se falava em criança e gestante. Só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei no Ministério em 2003, a NOAS preconizava que na área pública só deveria tratar prioritariamente crianças até 12 anos de idade e gestantes. Como você tinha quase nenhuma equipe de saúde bucal e como você tinha muito pouco investimento público, só se fazia trabalho com crianças, né? Não se pensava na universalização. Então, precisou-se pensar num modelo que a gente, de fato, colocasse a saúde bucal coerente com os princípios do SUS. E um dos princípios é a universalidade e a transversalidade, né? Então, essa foi a grande mudança do modelo, do antigo, que a gente chama, né, do antigo programa dentário escolar, né? Até o nome era esse mesmo, programa dentário escolar. Então, o dentista ele tratava exclusivamente dos estudantes, dos escolares daquela escola, né? E não chegava à família, não chegava à comunidade, não chegava ao território, né? Então, houve essa mudança de modelo. Agora, se percebe que as crianças têm dificuldade, em alguns lugares, de acesso nas unidades básicas de saúde, né? Então, como você disse, né, Fernanda, é quase que um retorno assistencial à escola, não que a gente tenha abandonado as escolas, mas que agora, com essas novas tecnologias, agora a gente conhecendo as evidências científicas do uso do ART, né, da odontologia de mínima intervenção, a gente pode fazer assistência na escola, né? Voltar para a escola no sentido assistencial, não apenas, não que seja pouco, da promoção de saúde. Então, eu acho que esse é a grande, não sei se é a grande novidade, mas é grande ganho desse modelo, né? E deixar para a escola também, Fernanda, eu acho que é uma coisa que a gente tem que salientar, que é o lugar de excelência para as ações de promoção de saúde e de transversalidade. E a gente tem falado muito sobre isso, né? A gente tem passado por uma crise, eu não sei nem se é uma crise, né? Mas é um problema crônico da odontologia, que é o problema da legitimidade da odontologia, né? Da sociedade entender a odontologia como essencial, né? Como necessária. E eu só vejo um caminho, que é a transversalidade. É a gente levar a odontologia a trabalhar junto, lá na ponta da rede, lá na clínica, junto com as outras áreas de saúde. Exemplo, os grupos de hipertensão e diabetes na unidade básica de saúde têm que compor, né? São os mesmos pacientes que passam nas unidades básicas de saúde e às vezes passam no odonto e um não sabe do outro, né? Estou falando isso do universo da OBS. Na escola, essa é a nossa grande possibilidade de intervenção, né, Fernanda? Porque a gente pode discutir, por exemplo, alimentação, né? A gente pode discutir, por exemplo, tabagismo, a educação da prevenção do tabagismo em escolar. O tabagismo não é apenas, não que seja pouco, um problema de câncer, né? É um problema de saúde bucal também. E os dentistas têm que estar inseridos nessa agenda da promoção, né? Da mesma forma que a alimentação, isso nem se fala. Então, a escola, ela dá essa possibilidade para a gente de fazer algo além da assistência,
né? Eu acho que a gente não deve ver a escola como um espaço, pelo contrário, um espaço de restrição. A gente tem que ver a escola como um espaço de ampliação do trabalho da odontologia, né? E não apenas daquele modelo assistencial tradicional. A assistência, reforço, ela é fundamental, né? No sentido de a gente levar aos escolares, né, daquela escola, de outras escolas, o tratamento odontológico, né? E aí, mas como levar esse tratamento? Certamente não é pela forma tradicional. Agora é a gente conseguindo levar, por exemplo, a RT, a gente conseguindo levar planejamento de risco, né? A gente conseguindo chegar primeiro aos mais vulneráveis, com os instrumentos de planejamento que a gente conhece, e por aí afora. Excelente. Acho super importante, né, Puca, porque existe um grupo ainda de dentistas na força de trabalho aqui do SUS, né, do Brasil Sorridente, que viveu esse modelo da escola, mas no momento que não tinham tantas escolas num território, né? Então hoje, imagina, seria impossível, socialmente insustentável, manter um profissional em cada espaço escolar. Né? Ele era ligado à educação, ele não era ligado à saúde, então ele não obedecia e olhava os princípios do SUS. Hoje a gente consegue trabalhar com risco, com área distrita, então a gente trabalha alinhado à estratégia de saúde da família, né? Eu acho que isso é muito. E se a Bucal não conseguir fazer esse alinhamento, ela fica descolada. Aí ela não entra no financiamento, ela não disputa a agenda política, a agenda da saúde. Então, eu acho que é muito importante a gente entender por que a gente voltou para a escola, mas voltou num modelo muito diferente daquele fixo, né? Que o dentista era fixo naquela escola. Hoje o dentista ele tem como responsabilidade o território. É muito diferente, né? Exatamente. Acho que a gente precisa pensar nisso para a gente defender o modelo que a gente está propondo e para que os dentistas entendam por que eles estão fazendo isso. Não é porque a gente mandou, né? É porque a Constituição diz que a gente precisa ser universal, né? Porque a estratégia de saúde da família exige que a gente trabalhe na lógica do território. Né? Acho que isso é super importante. É isso, Fernando. Eu só queria também pontuar que em 2003, por exemplo, em 2004, para ser exato, quando a gente lança o Brasil Sorridente, não existe portaria do Ministério, ordem do Ministério, né? Ou orientação do Ministério para deixar de fazer odontologia nas escolas, para deixar de fazer saúde bucal nas escolas. Não existe isso, né? O que existiu foi uma indução para a gente, como você disse, para a gente mudar o modelo assistencial, para a gente mudar o processo de trabalho. E aí é uma questão importante, né, Fernanda? Porque eu insisto nisso, a saúde na escola, com o uso com os dentistas, com os ASBs, TSBs, trabalhando nas escolas, é a grande possibilidade que a gente tem de fechar torneiras de produção da doença. E fechar torneiras de produção da doença, isso é importante, né, Fernanda? Já existe evidência científica suficiente dizendo que a gente não fecha, não muda processo epidemiológico só com assistência, né? Não que seja pouco. Se a gente tivesse, eu costumo sempre falar isso, se a gente tivesse um dentista em cada esquina do Brasil, né? A gente está quase chegando lá, diga-se de passagem. Trabalhando para o SUS, né? Mas se a gente tivesse um dentista em cada esquina atendendo as pessoas, a gente não conseguiria resolver o problema da cárie, né? Então, a gente tem que mudar o modelo assistencial, né? E o programa de saúde na escola, ele tenta mudar o modelo assistencial. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ver. Não deve ver a atuação da saúde bucal na escola da forma, digamos assim, antiga, né? Que era o programa dentário escolar, que via o dente, que via a boca, né? Mas a gente tem que ver como ações de vigilância à saúde e os profissionais de odontologia trabalhando integrados com os professores, trabalhando integrado com as outras áreas da saúde que devem trabalhar na escola. E para a gente juntar todos esses pedaços, como você disse, o planejamento é fundamental. Não dá para chegar na escola só com boa vontade, né? A gente tem que ter capacitação, a gente tem que ter instrumentos, a gente tem que ter material adequado, e a gente tem que ter preparo, a gente tem que saber os instrumentos de planejamento para trabalhar com população de maior risco, de maior vulnerabilidade, né?
esse é o grande avanço. Isso não se consegue, evidentemente, em uma semana. Isso é um modelo que está em transformação, né? E a gente vai aprimorando, vai qualificando. Isso. E falar para esses dentistas que a gente está super à disposição para ouvir, né, Puca, outras estratégias, o que também tem sido difícil na implementação na escola, mas eu quis fazer essa fala com você para entender o porquê que a gente está motivado a fazer isso, né? As crianças, o grupo mais vulnerável está com dificuldade de acesso hoje, então a gente encaminha e eles não vão até a unidade de saúde. Eu sempre falo isso, a gente gostaria de ficar na nossa UBS. Se as crianças fossem para a UBS, seria melhor mesmo. A gente podia fazer a RT lá mesmo na UBS, mas eles não vão. Essa mãe não consegue levar. A gente já tem evidências mostrando isso. A gente tem uma técnica que dá para fazer sem motor, sem anestesia, com segurança e com dignidade para o trabalhador e com a trabalhadora do SUS, né? Então, o que a gente está propondo é isso, e continuar trabalhando, olhando para a estratégia da família, olhando para o território, para o planejamento. Por isso que não dá para fazer atabalhoadamente. Por isso que no estado de São Paulo nós começamos em novembro a planejar isso, e muitos municípios ainda não estão prontos, e não tem problema. Vocês vão estar prontos e vão conseguir executar quando vocês conseguirem as autorizações dos pais, a triagem de risco, entender qual é essa demanda, o material adequado, né? Mas é por isso que a gente não retoma os consultórios na escola, porque a gente precisa trabalhar vinculado à estratégia de saúde da família, vinculado ao território, ao planejamento em saúde, né? Então, tá fechado seu microfone. Eu fechei porque estava com ruído aí para eu conseguir falar melhor. Mas acho que essa é a lógica da gente trabalhar, e não é o retorno, mas é um retorno muito diferente, né? A gente volta para a escola fazer assistência, e essa é a proposta, e por isso que algumas pessoas sentem a dificuldade, poxa, por que então a gente não volta ao dentário escolar? Mas porque a gente está propondo um novo modelo, né? Um modelo de vigilância, né? Vocês imaginem que daqui a alguns anos vocês vão saber qual é essa população escolar, qual o risco, se a gente conseguiu com as nossas ações mudar esse risco. Essa criança, ela tinha cárie, hoje ela tem restauração, né? Então a gente muda a qualidade do nosso CPOD à medida que a gente caminha, né, com tratamentos adequados. Então é isso, gente, vamos dar acesso, vamos dar um tratamento de qualidade na escola, entendendo a escola como esse espaço plural, esse espaço de cuidado em saúde, de promoção de saúde, fazendo ações intersetoriais com a educação, com a saúde, com o meio ambiente. A gente tem muito para discutir na escola, e a Bucal pode entrar em todas essas agendas, né, Puca? Abre aí seu microfone para falar, que eu fechei você. Não, é isso, Fernanda, e essa mudança, para a gente não ir longe, né, para ser uma conversa meio objetiva, eu acho que se você tocou no ponto que é essencial, que é o acesso, né? O antigo programa dentário escolar, ele se restringia àquelas crianças daquela escola, né? Então, não chegava, por exemplo, nem nos pais, né? Da forma assistencial, poderia até chegar com informação, mas não chegava com assistência, né? Uhum. E a gente sabe que mudando só a criança, a gente não muda a realidade daquela família, não muda daquela casa, assistencialmente falando. Então, tem uma questão de acesso, né? No Brasil, um dos nossos grandes nós na saúde bucal é acesso, gente, né? Mesmo com o avanço da assistência, nós temos uma imensa maioria da população ainda que não consegue ter acesso, né? E na escola, por motivos óbvios, as pessoas não podem entrar se não forem as crianças, né? Até uma questão de violência, né? Você não pode ter atenção universalizada. Então, como fazer a escola, né? Eu acho que é isso que a gente tem que reforçar, né, Fernanda? Não pode ficar com aquela visão, que também já é ultrapassada, que a escola não deve fazer assistência. A escola deve fazer assistência, né? Faz vacinação, né, Puca? Tem que fazer. Se a gente precisa aumentar a cobertura vacinal, nós vamos ter que ir para a escola. Exatamente. Então, né? A escola deve fazer assistência em odontologia, em saúde bucal. É o espaço também de assistência. Agora, a questão é de que assistência que nós estamos falando, né? E esse modelo assistencial, levando, por exemplo, o RT, né? Por isso que a gente fica preocupado com algumas iniciativas meio atabalhoadas. Não é precarização, pelo contrário, você tem que ter ergonomia adequada, né? Você não precisa ter um consultório, mas você também não pode ficar
totalmente desprotegido de como se trabalhar. Para isso, você precisa ter capacitação, orientação, né, de como se adequar à assistência naquela escola, naquelas condições. Não é chegar lá de manhã, né, juntar duas cadeiras, botar a criança Isso. deitada lá, né, Com material com porcaria. material que não é indicado, né, e vamos fazer assistência. Não, isso está errado. Isso tá Porque aí errado. A população se frustra, a escola se frustra, o dentista se frustra, tudo errado. E o dentista se frustra. Eu vi até umas fotos de gente trabalhando em condições totalmente inadequadas, né? Quer dizer, não dá para chegar lá no dia e vamos fazer do jeito que dá. Não é do jeito que dá, né? Então, isso que vocês estão fazendo em São Paulo é muito importante, porque isso é capacitação, tem que se fazer com cuidado, tem que se fazer desde a ergonomia até o material que está se utilizando, como se manipula esse material, a questão da biossegurança, a questão do manejo da criança, a relação com os professores, do descarte do lixo, a questão da relação com os professores, a relação dos pais... As autorizações... A questão dos pais dessas crianças, que não dá para você chegar lá, abrir a boca da criança, e não é porque é RT que você vai lá colocar sem autorização, né? Quer dizer, e não basta a sua autorização, os pais têm que estar esclarecidos daquilo que vai ser feito. Então, não é coisa simples, né? Não é coisa simples que dá para fazer um cursinho de 2 horas e vamos que vamos, né? Isso a gente fica muito preocupado, porque isso pode... Porque desacredita a técnica. Pode desacreditar. Né? Se a gente não fizer adequado... Pode desacreditar a técnica, Fernanda, e pode desmobilizar os profissionais, né? Por estarem achando que vão ser mão de obra barata, que estão sendo desrespeitados, né? Nós estamos falando de uma coisa séria, coisas sérias não se fazem de sopetão, né? É disso que se trata. Mas é isso aí, a gente fica muito feliz com as perguntas de vocês, espero que a gente tenha esclarecido um pouco por que a gente não volta ao dentário escolar, por que a gente insiste no programa Saúde na Escola, insiste nesse modelo de levar assistência para dentro da escola e para a gente poder garantir acesso. Se a gente conseguir isso, pessoal, daqui a alguns anos a odontologia vai ser vista de outro jeito, pelo gestor, pelos políticos, por quem toma a decisão para saber aonde investir o dinheiro e aonde não investir, né? A gente precisa se fazer presente dentro da estratégia da família e dentro do Sistema Único de Saúde, né? E cada dia mais, não que a gente não esteja, não que vocês estejam fazendo pouco, mas talvez a gente possa fazer melhor, de forma mais custo-efetiva, de forma a garantir mais acesso, mais qualidade no atendimento. Então é isso. Obrigada, Puca, por mais esse tempo disponível aqui para a Força Tarefa do Estado de São Paulo. O Puca tem sido nosso tutor nas oficinas e tem nos ajudado muito, então a gente só quer agradecer mais uma vez a sua disposição de falar com os trabalhadores e trabalhadoras aqui de São Paulo. Eu cumprimento vocês mais uma vez, primeiro dou parabéns para vocês que estão aí na ponta fazendo isso no dia a dia, vocês estão sendo um exemplo para o Brasil, né, de como se faz mudança de modelo assistencial de processo de trabalho de uma forma séria, de uma forma comprometida e de uma forma resolutiva. Então, eu fico muito contente, parabéns por todo o trabalho de vocês, Fernanda. Obrigada, Puca, um abraço e até a próxima Pocket Class.